quero que você fale um pouquinho do gol, né? O gol da vitória. Aconteceu a lei do erro, né? Feliz pelo gol, feliz também pelo desempenho da equipe hoje, um jogo difícil que a gente sabia, né? Feliz pelo gol, agora descansar, que amanhã a gente tem uma viagem bem longa, depois a gente tem já o Pernambucano contra o Salgueiro, agora corrigir alguns erros, porque a gente sabe que tem alguns erros, para na terça-feira a gente fazer um bom jogo contra o Salgueiro. Parabéns! Valeu, obrigado! Rapaziada, só foi tirar o entregador de coletes Gustavo Florentino, um técnico que não agregou em nada, que deixou terra arrasada no esporte, que o esporte curiosamente venceu e quebrou um jejum. Daqui a pouco a gente vai falar de todos os tabus, mas quebrou um jejum de 10 jogos. 10 jogos consecutivos na temporada que o esporte não conseguia fazer um gol no primeiro tempo. E a escalação foi mais coerente com César Lucena do que com Gustavo Florentino. Eu vou explicar também o porquê o Sport venceu o jogo, o porquê, se Florentino tivesse na área técnica, o Sport não venceria o jogo hoje contra o Bahia. Mas antes disso, recadinho especial aí pra vocês da OneFootball. Pô, meu irmão, quando o Sport perde, eu sei que tu não baixa. Quem não baixou, tá perdendo tempo. Mas quando o Sport vence, baixa, velho, pra dar essa moral aí pra mídia alternativa e também pra tu ficar muito bem atualizado das notícias do teu time de coração, com vídeos, notícias exclusivas, também mostra os gols, notificações em tempo reais dos gols da partida, de quem fez, as estatísticas, a tabela, todos e todos tu acompanha aí pela OneFootball, o melhor e maior aplicativo de futebol do mundo. De graça, tu acompanha transmissões de jogos internacionais de graça. Qual é o aplicativo que te dá essa oportunidade? Só a OneFootball, então não perde tempo. E também tem a cobertura dos campeonatos estaduais agora pelo serviço de pay-per-view. Então não perde tempo e baixa já pelo link na descrição, beleza? Bom, vamos embora. A gente começa a analisar o jogo pela escalação. A formação tática que o Sport jogou hoje foi a mais correta possível. Maílson, Everton, Rafael Thierry, Sabino, Lucas Hernandes, Ronaldo Henrique, Ítalo e Pedro Nares no meio campo. Pedro Nares fazendo função de meia atacante. Ele, nesse elenco que a gente tem hoje, sem Everton Felipe, sem Alanzinho, ele era a peça ideal para cumprir essa função. Não é à toa que ele faz um gol e dá uma assistência. Jaderson na ponta, Juba na outra e Rodrigão como centroavante. Beleza, você pode discordar de peças. Pô, Lucas Hernandes poderia não estar aí, beleza. Ronaldo poderia não estar aí. Pré-jogo eu falava isso, eu não colocaria Ronaldo, mas ele fez uma baita de uma partida. Comprometeu no setor defensivo? Comprometeu. Mas no setor de transição, defesa, meio ataque, o bicho jogou muita bola ontem. Parabéns a Ronaldo, que calou minha boca e tá no top 5 de melhores em campo. Então assim, se você analisar a formação tática, o Sport começou bem ontem, num 4-2-3-1. Sem invenção de centroavante jogar na ponta. Florentino contra o Alto do Piauí, gente, eu volto a falar. Ele colocou um centroavante, que era Flávio Souza, para jogar de ponta. Ele colocou Rodrigão no banco de reservas. Sendo que Rodrigão é infinitamente melhor do que o Búfalo. Gente, Florentino estava atrapalhando o time do Sport. Foi uma... eu não vou nem mais tocar nesse nome, mas assim, Florentino foi o pior treinador do Sport nos últimos 5 anos, sem sombra de dúvidas. E aí, com a escalação mais coerente, o Sport joga mais bola do que estava jogando com o Florentino. Isso aí é fato. E aí a gente começa a analisar o primeiro tempo com as falhas individuais que o Sport teve, que comprometeram, e foi ali que o Bahia criou as oportunidades. No miolo de zaga de Rafael Thierry e Sabino. Os dois piores em campo do primeiro tempo de forma disparada. Rafael Thierry melhora o desempenho no segundo tempo. Ele sai do top 3 dos piores em campo pelo bom segundo tempo que ele fez, na minha opinião. Mas Sabino continuou péssimo, inclusive o Bahia faz os 2 gols da partida, os 2 em cima de Sabino. Então assim, a dupla de zaga do Sport no primeiro tempo foi terrível. As lambanças da defesa fizeram com que o Bahia criasse algumas oportunidades. Agora, outro ponto negativo a se destacar, a volância nos 2 tempos, mas mais voltado para o primeiro tempo, a volância do Sport não conseguiu proteger bem os zagueiros. Pode ver que muitas vezes Sabino vai dar o bote depois da meia-lua. Rafael Thierry também tem algumas jogadas que ele vai dar o bote no ponta, no atacante do Bahia, no meia do Bahia também, depois da meia-lua. Ou seja, não estava acontecendo uma boa proteção dos volantes. Ronaldo fez uma partida muito boa no setor de criação, no setor de transição. Ele estava conseguindo distribuir bem jogo, melhorou o poder de marcação dele no segundo tempo, mas no primeiro tempo
Para mim, os volantes do Sport não fizeram uma boa partida, não. Bom, o fato é, o Sport abre o placar no primeiro tempo, com o Luciano Juba finalizando de fora da área, e Luciano Juba, mais uma vez, jogando muito bem, e ele é o melhor jogador dessa temporada do Sport. Goste dele ou não, amigão, é um fato. Todo jogo, praticamente, ele agrega com gol ou com assistência. E dessa vez, ele agregou com uma bola na trave ali, que quase seria uma pintura no primeiro tempo. Faz o gol no primeiro tempo ainda, com a bola desviada. Dá uma caneta espetacular no terceiro gol do Sport, o gol da virada. E bota Rodrigão debaixo da barra. Aquele gol, gente, sendo bem sincero, tem o posicionamento de Rodrigão, com certeza. Rodrigão se posicionou bem pra caramba. Esse foi o ponto-chave para Rodrigão fazer o gol. Agora, quando ele se posiciona bem ali e a bola vem na cabeça dele, amigão, é debaixo da barra, né, gente? Não tem muito o que fazer. Até eu faria aquele gol, mas óbvio, o posicionamento de Rodrigão tem que se elogiar. Bom, mas aí o Sport abre o placar 1-0 e vira o primeiro tempo depois de 10 partidas sem fazer sequer um único gol no primeiro tempo. O Sport vira o primeiro tempo vencendo de 1-0. Bom, rapaziada, vira o segundo tempo. Guto Ferreira faz uma boa alteração. Coloca Lucas Mugni no lugar de William Maranhão. Bahia cresce de produção, empata e vira a partida com assistências, com pré-assistências na real de Lucas Mugni, com participação direta em gol de Lucas Mugni. Lucas Mugni entra, começa bem, o Bahia empata o jogo com Raí, vira o jogo com Rodallega, os 2 gols em cima de Sabino. A partir dali, a gente teria um cenário que poderia ser mais catastrófico ainda, poderia ser um 3-4-1 para o Bahia, que o Bahia voltou avassalador, criando chances, fazendo gols. Só que aí o Sport faz o gol de empate pouco tempo depois do Bahia virar a partida e dá uma esfriada total na partida. Pedro Nares recebe uma bola espetacular de Rodrigão e Pedro Nares vai lá e faz o 2-2. A partir dali, o Sport conseguiu esfriar o jogo, controlar bem a partida, estava conseguindo controlar bem o 2-2, que seria um bom resultado, sendo bem sincero. Sem Everton Felipe, sem Alanzinho, sem Sander, sem William Oliveira, com vários desfalques, sem treinador, pô, um empatezinho lá na Fonte Nova já estava bom. Tamanho, beleza. Só que aí, aos 30 minutos, César Lucena, ele foi muito bem nas alterações que ele fez. Beleza, a única alteração que César Lucena errou foi em não colocar Paulinho. Ele colocou Raí Vanegas, que é horroroso. Tirando essa alteração, César Lucena foi cirúrgico e foi por isso que o Sport venceu a partida. E eu vou explicar agora o porquê. Primeiro, ele não saca Rodrigão para colocar o Búfalo, graças a Deus. Se Florentino tivesse ali, ele iria fazer isso. Ele iria sacar Rodrigão para colocar o Búfalo. Isso iria acontecer e o Búfalo não iria se movimentar bem para receber aquela bola de Juba no terceiro gol do Sport. Beleza, ponto positivo para César Lucena. Segundo, ele faz uma alteração inteligente ali na reta final. Ele coloca Chico, coloca Fábio Alemão. Chico, Fábio Alemão. Antes disso ele saca Ítalo para colocar Bruno Matias. Tinha que sacar Ítalo, que estava mal em campo, já estava desgastado. Colocou Bruno Matias para revigorar o meio campo do Sport. Sacou Cristiano para colocar Raí Vanegas, eu discordo, era para colocar Paulinho, mas enfim. Só que aí aos 38 ele faz a alteração que para mim ganhou o jogo, tá? Ele saca Sabino, que estava mal em campo, e coloca Chico, que começou em campo salvando uma bola perigosa do Bahia. E ele saca Lucas Hernandes para colocar Fábio Alemão. Lucas Hernandes pesado fisicamente e também não estava tão bem na partida não. Foi por ali que o Bahia também criava algumas oportunidades. E aí o Sport vai para um desenho tático, sai do 4-2-3-1 para ir para um 3-5-2, um 3-6-1, um 5-3-2, vai, quando tivesse defendendo. Os 3 zagueiros, Fábio Alemão, Chico e Rafael Thierry, deram liberdades para Juba e Everton avançar bastante. E aí, quando o Juba avança bastante, ele constrói aquela jogada de gol. Ou seja, César Lucena tem responsabilidade sim na vitória do Sport no jogo de hoje. Essa alteração tática que ele fez, e para mim foi uma alteração tática inteligente, ele manteve os melhores em campo, Rodrigão, Juba e Pedro Nares. E além disso, ele liberou mais Juba para fazer jogadas pela esquerda. E foi ali que originou o terceiro gol do Sport, e o Sport venceu a partida. Enfim, parabéns a César Lucena. Beleza, tem erros, tem nas alterações, mas na base do que estava bom, ele não mexeu. Rodrigão, Pedro Nares e Luciano Juba. E deixou Ronaldo os 90 minutos. O que era para deixar. Ronaldo fez uma baita de uma partida. Então, é para se elogiar sim
o que César Lucena fez hoje nas alterações, e o time foi bem mais solto do que foi contra o Ceará no comando técnico de Florentino. Sobre tabela, essa vitória do Sport deu a classificação para a próxima fase, sendo bem sincero. É praticamente impossível o Sport ser desclassificado nessa fase de grupos. O Sport vai avançar para a próxima fase e a dúvida da gente é se vai avançar em primeiro colocado ou em segundo colocado. A diferença de saldo do Sport para o CSA é de 3. Então é difícil tirar 3 gols de saldo. O CSA pega o Altos na próxima rodada e o Sport pega o Floresta. Então os dois tendem a vencer. Mas óbvio, vamos fazer nossa parte primeiro e depois torcer para o CSA tropeçar. Bom, o que importa nisso aí também é a questão do mando, né? O mando de campo, o duelo da próxima fase vai ser Sport CSA, jogo único na próxima fase da Copa do Nordeste. E no grupo B, a gente tem ali o Bahia, que está ameaçado. Se o Náutico ganhar hoje, o Bahia vai para a quinta colocação. O Ceará é líder, CRB segundo, Botafogo da Paraíba é o terceiro com jogos a menos. Beleza? É isso, deixa o teu like, se inscreve no canal, baixa um futebol para fortalecer aí. Tamo junto.